Olá pessoal, eu sou o Fernando Chaves, profissional da área de informática já há mais de 39 anos. Estamos inaugurando aqui um novo momento junto com vocês e eu quero compartilhar um pouco da minha história para que ela sirva de inspiração para você e para outros jovens que, assim como eu, há muito tempo atrás, teve um sonho e acreditou nesse sonho e esse sonho se tornou uma realidade, tá certo? Tudo começou em 1984, eu tinha por volta de 16, 17 anos e me surgiu a ideia de trabalhar com tecnologia. Então tinha um primo do meu pai, tinha uma empresa, chamava Processamento de Dados, que fazia toda a parte de informática de alguns grandes bancos do estado. E eu pedi para estagiar nessa empresa, tá certo? Eu fui estagiar nessa empresa, estagiei lá durante um ano e sem remuneração, a princípio não visei isso, visei ganhar conhecimento, tá? E assim iniciou a minha carreira. Eu era muito solicitado, porque eu muito jovem, muito curioso, eu sempre tinha vontade de aprender. Então, lá tinha um grande computador e sempre me fascinou essa parte de computador, tecnologia, e eu fui aprender junto ao pessoal de programação e de operação desse equipamento. E sempre que faltava alguém, eu era solicitado para estar lá, porque o pessoal dizia assim: ah, o Fernando sabe, o Fernando já viu isso. Então, sempre que faltava alguém, eu ia substituir e eu ia dar uma ajuda lá. Até que o jornal Povo foi fazer a informatização do jornal e contratou um analista de sistema dessa empresa para implantar o sistema de informática no jornal Povo. E esse analista foi e, para minha surpresa, pouco tempo depois ele me chamou. Disse: Fernando, estou iniciando o processamento aqui do jornal e queria contar com sua ajuda. Eu vi que você é um jovem muito interessado e tem uma desenvoltura muito grande, venha trabalhar comigo. E fui eu para o jornal Povo implantar o sistema de informática lá no jornal Povo. Nessa época o jornal já contava com o apoio de outros grandes jornais do Sul, que chamava Rede Brasil Sul, e eu fui participar desse processo de informatização. O jornal comprou 10 computadores, na época os PCs eles estavam surgindo, ainda eram PCs enormes, grandes, não era colorido, tela de fósforo verde ou tela monocromática, não tinha HD, era tudo em disquete. A memória de um computador, o meu celular hoje tem muito mais memória do que um PC que eu trabalhei há mais de 30 anos atrás, para você ver como as coisas foram evoluindo. E eu fui participar desse processo de informatização. E trabalhei lá, eu implantei toda a parte de informatização do jornal. Foi quando então o governador recém-possado Tasso Gereissati, assumindo o governo do estado, também quis fazer o mesmo processo de informatizar o governo do estado de uma forma geral para poder deixar tudo mais eficiente. E aí buscou na Universidade Federal o contato do professor Edson Pessoa, que era o diretor do núcleo de processamento da Universidade Federal, e o professor Edson, ele buscou pessoas que trabalhavam nessa área também, e aí meu nome chegou até ele. Então eu fui convidado a trabalhar no governo do estado na FUNSEMI. A FUNSEMI era um órgão que até então só fazia nucleação artificial e ela se voltava basicamente à questão de nucleação de nuvens através dos aviões. Só que existia um equipamento lá chamado CITIM, Sistema de Tratamento de Imagem, que era um equipamento que já existia aqui no estado há mais de 5 anos, que estava encostado por falta de alguém treinado e habilitado para trabalhar nesse equipamento. Eu, muito curioso, jovem, peguei os manuais e fui ler os manuais e fui praticamente autodidata. Esse equipamento, o CITIM, com 15 dias eu coloquei ele para operar e a gente foi pioneiro e recebeu as primeiras imagens de satélite meteorológico, que era o satélite chamado GOES, aqui em Fortaleza, que via essa imagem, ela vinha via linha de escada da Embratel, antiga Embratel que não existe mais, né? Era via linha de escada. Essa imagem, para ela se formar, ela demorava em torno de meia hora, porque ela vinha
pixel a pixel, linha a linha, numa velocidade acho que de 2.400 bytes por segundo, e depois de uns 30 minutos você tinha uma imagem formada. Então quando eu recebi a primeira imagem, para mim eu fiquei assim extasiado. Chamei o presidente da empresa, olhou, ficou muito satisfeito e me mandou fazer um curso em São José dos Campos. Eu fui para o INPE, São José dos Campos, fazer um curso, um treinamento, e voltei, e aí vi que no INPE tinha um outro satélite que chamava Landsat, que era um satélite semelhante às imagens, com as imagens que a gente tem hoje do Google Earth. Que a gente tem hoje no Google Earth, no nosso celular, ou em PC, ou super fácil, rápido. Essas imagens, elas eram compradas dos americanos a valores altíssimos, e elas vinham em fitas grandes assim de rolo, que a gente tinha um equipamento para poder ler essas imagens e colocar e reproduzir essa imagem para poder fazer a interpretação e utilizar para agricultura, para ver a parte de desertificação, para ver a parte, eu me lembro que foi feito um projeto que existe hoje, de fazenda de camarão. Há 30 anos atrás não existia, então foi feito, o governo do estado fez um projeto que mapeou as possíveis áreas e as melhores áreas para fazer os cultivos de camarão, do Nordeste inteiro até o Norte, e assim foi feito. Então a gente passou a ter não só as imagens de satélite, como esse outro tipo de imagem que começou a ter mais visibilidade. Até que a gente foi começar a divulgar isso em feiras e eventos, e no centro de eventos, eu estava lá no centro de eventos, e um senhor me procurou chamado Ari Holanda, ele era do SIC, do Centro Industrial Comercial, e disse: Fernando, rapaz, eu sempre também gostei de tecnologia, comprei umas placas de uns equipamentos para montar um computador. Naquela época, mais de 30 anos atrás, você não tinha loja para você comprar um notebook ou um computador, não existia. Você comprava importando. Quem foi precursor nisso aí sabia como é que era a dificuldade. Então ele importou essas placas e me convidou para ir montar no apartamento dele ali na beira-mar. E assim eu fiz. Montamos o equipamento e ficamos amigos, e eu comecei a dar treinamento para ele, e ele começou a me indicar para outro amigo, para outro amigo, para outro amigo. E eu passei a ter um leque de uma clientela muito grande, e precisou que eu me multiplicasse. Como não existiam dois Fernandos, eu disse: rapaz, eu tenho que colocar um ajudante. Então peguei um ajudante e coloquei uma pessoa, ensinei, treinei e ficava supervisionando. E aí aluguei uma sala lá na 13 de maio, do lado do Hospital Prontidão, e o doutor Ananias me viu um dia e disse assim: Fernando, eu queria colocar aqui isso aí que você está fazendo aqui no hospital. E eu fui fazendo, e assim surgiu a necessidade de um segundo funcionário, e foi como surgiu a empresa Croma. Eu tinha um mecânico que trabalhava consertando os meus carros, aí ele disse: rapaz, eu também quero botar um computador desse aqui na minha oficina. E aí quando foi um dia, ele chegou com um nome para mim. Ele disse: ó, já tenho a logomarca da tua empresa e já tenho o nome da tua empresa. Eu disse: qual é? Croma. Aí eu disse: Croma? Tem que ser um nome curto, que as pessoas lembrem e associem você. Tanto que muita gente hoje, alguns clientes, ao invés de me chamar de Fernando Chaves, me chamam de Fernando Croma. Bota na agenda do celular e tudo, e eu já incorporei esse nome. Aí eu disse: mas por que Croma, Paulo? Ele disse: naquela época, as gravações, não existia HD, não existia, tudo feito em fita cassete. E fita cassete, a mais moderna, tinha acabado de ser lançada, acho que TDK, o Bass, o Maxwell, não me lembro na época, uma tecnologia de Chromium que fazia com que a fita durasse mais, porque como a leitura da fita era feita de uma forma física, ela às vezes perdia qualidade. Então eles lançaram uma fita chamada Chromium, e o Chroma era com CRH, e eu disse: não, vou colocar para o português, vamos botar em português. E aí a gente foi e, ao invés de fazer Chroma com CH, a gente colocou CROMA. Eu disse: não, vai ser no português mesmo. E assim surgiu a Croma. Ela veio com muita força, a gente precisou de mais um funcionário, depois de mais um, e isso tomou uma dimensão que eu não pude imaginar que fosse chegar aonde chegou hoje. Graças a Deus, a gente iniciou nossas atividades em 1994,
tá certo? E hoje a gente já está completando aí 30 anos de existência da Croma, tá? Uma empresa que está bem consolidada no mercado e ela vai estar aqui trazendo para vocês conteúdo para a gente divulgar nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e vamos produzir conteúdo e repassar ao longo desse tempo que a gente tem de existência, não só experiência, como eu disse no início do vídeo, servir de inspiração para que outros jovens possam também compartilhar dessa experiência e buscar isso uma fonte de inspiração para seguir adiante, tá certo? Então esse aqui é um vídeo de apresentação, a gente está colocando para vocês um pouquinho da história da gente e a gente vai estar trazendo sempre conteúdo novos para vocês aqui toda semana, e a ideia é que esse conteúdo, aos poucos a gente vai tendo mais necessidade e a gente vai colocar ele de uma forma, havendo necessidade de mais inserções por semana, até chegar, se for necessário, fazer vídeos diários, mas isso é uma questão de tempo que a gente vai querer contar também com o apoio de vocês, que possam dando sugestões, que a ideia não é fazer uma coisa que só a gente jogue para vocês, a ideia é de colocar a experiência da Croma, a experiência do Fernando à disposição de vocês e a gente possa estar trocando essa informação e tendo esse feedback de vocês do que é que vocês querem que a gente traga de conteúdo e do que é que vocês querem que a gente ensine a vocês ou que a gente possa aprender com vocês, porque é uma via de caminho duplo, né? A gente ensina, a gente aprende e todo dia a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês. Ok, pessoal? Obrigado aí e até um próximo vídeo.